Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Sul. E hoje estamos começando o episódio 14 com nada mais, nada menos do que ela, Juliane Jordão. Boa noite, Su. Boa Obrigada pelo noite. convite, viu? Fico muito feliz de te receber, Ju. Obrigada. E a Ju, assim para os íntimos, ela é, além de mãe de dois meninos lindos, do Cauã de 14 anos, do Isaac, que tá aí com 8 8 meses, meses. fez esses dias. Isso. Ela também é CEO de uma empresa que está aí, ó, em franco crescimento. A Ju, ela começou com a Aimee Cosméticos, que hoje se tornou Figos, e ela vai contar toda essa história e todo esse lance de maternidade pra gente. Então, o nosso episódio de hoje, ele tá totalmente envolvido aqui com nossos papos de dia a dia. Eu e a Ju, nós nos conhecemos em torno aí de 2 anos, mais ou menos. É. Nós éramos companheiras de shopping, gente, nessa época de sofrimento Nem aí. fale. E hoje eu tenho o privilégio de receber a Ju como convidada aqui no Podsul e ela contar um pouco dessa trajetória dela, tanto da Aimee quanto da Figos. Eu acho que a Aimee e a Figos agora, ela tem tudo a ver com maternidade. Exatamente, é isso mesmo. Acho que é o nosso maior desafio. E a Aimee nasceu da maternidade, né? Sim, conta Acho pra que nós gente. duas aí passamos por fases muito parecidas, Sim. compartilhamos situações muito parecidas. E a Aimee, ela surgiu depois de 2 abortos meus. Sim. Então, tanto eu quanto você sabemos como é doloroso esse momento e o quanto é importante ter a resiliência e o autoconhecimento para a gente não se afundar, né? Acho que além da fé, da gente saber que tudo é permissão de Deus e tudo mais, mas a gente ter esse autocontrole, essa resiliência é importante para sair do fundo do buraco. E, além disso, depois o Isaac como bebê arco-íris, só quem sabe o que é bebê arco-íris parece que é lindo e maravilhoso, mas a gestação não é fácil de bebê Não. arco-íris, né? A gente fica ali tenso o tempo inteiro, até porque não é só a gente, não é só o marido e a mulher, é a família em torno também que fica aquela tensão toda, qualquer coisinha já é preocupação. Então, não é uma gestação fácil, mas o Isaac tá aí agora só para dar mais força para o crescimento da Figos. É isso aí. E eu e a Ju, nós passamos por um período ali juntas, de maternidade mesmo. Nós acompanhamos a gestação inteira uma da outra. Inclusive, meu chá revelação, que foi uma pizza revelação, foi você quem fez. Foi eu que fiz, verdade. E esses dias apareceu pra mim, eu lembrei pra você, né? E foi o tipo, não, a gente vai só abrir, não vai só abrir nada. Vamos lá, vamos resolver isso aqui. O que a gente gosta de comer? Vamos atrás de uma pizza revelação. A rainha que faz aqui na Várzea falou, topou. A Ju não me deixou ver, gente. Não mesmo. Falei, vamos Foi. descobrir junto então. Já que é pra ser revelação, vai ser já Foi tudo todo mundo. a maior dor de estômago que eu recebi, porque ela falou assim, não, mas você não vai ver, né? Só manda. Eu, Manda bom. caceio, manda com tudo. Mas não deu certo. Mas é Desculpa. porque a gente tinha muito medo, né? Porque na gestação anterior a Sim. gente tinha feito a revelação. E eu já tava com quase 17 semanas. Já tinha saído da zona de perigo, Sim. que todo mundo fala, né? E aí, depois que eu perdi a Luísa, eu fiquei meio receosa. Falei, gente, como é que eu vou fazer de novo por isso? Não sei se eu quero passar por isso, mas não me arrependo. Foi uma delícia. Foi divertido, foi simples, mas tá lá registrado. Tem as fotos, tem o vídeo da gente abrindo tudo lá, então foi muito gostoso. E eu acho que maternidade é sobre isso, é sobre a Sobre gente isso. se reinventar. Exatamente. Eu também passei por um aborto, a Ju também estava comigo mais ou menos aí nessa época, foi bem a época que a gente acabou se conhecendo. E logo em seguida engravidei da Maria Alice e era uma barrigão pra cá, um barrigão pra lá no corredor do Na verdade, shopping. foi meio que uma pandemia de gravidez, porque Foi. tinham 6 grávidas no mesmo corredor do shopping. Gente, aquilo ali não tava normal, não. Não tava normal, era água. Era água, certeza, água, luz. Todo mundo engravidou naquele lugar. Mas vamos lá, gente. Inclusive, hoje eu tava lembrando de um momento muito especial que a Ju acabou presenciando. O dia que eu contei pra minha avó que eu tava grávida de novo. E foi bem na frente do quiosque da Ju. Ela ficou toda emocionadinha, foi lindo, verdade, é verdade. E foi uma coisa que a Ju acompanhou. Então, gente, maternidade, a Aimee, a nossa trajetória, ela tá totalmente conectada. E eu acho que a grande essência realmente da Aimee é essa, né? Esses valores que a maternidade traz para a criação dos filhos. Então, ela surgiu da maternidade, ela surgiu de uma perca que eu tive, 2, na verdade, mas a segunda que me deu força. Então, eu falo que a maternidade também nos dá essa força de continuar um sonho. E foi esse o objetivo. E aí, agora tem um monte de outras coisas que estão por vir aí,
que eu espero deixar pro legado para meus filhos também, quando eles crescerem. Com certeza. E aí você fala assim, eu já estou criando futuros CEOs. Temos... Se eles quiserem, né? É. O Cauã, eu acho que ele não quer muito esse ramo. O Cauã já quis ser piloto de avião, agora ele fala muito sobre TI. Agora o Isaac participa de todas as reuniões comigo, né? Ele tá desde da barriga, ele participa de reunião. Quando eu preciso, ele tá no meu colo no meio das reuniões, tá tudo certo. Então talvez ele tenha ali no sangue correndo mais a questão de ser CEO do que o Cauã. Mas o Cauã, se ele quiser, vai estudar, vai se preparar, vai trabalhar fora para conhecer como é que é o mercado, para trazer informação para dentro. Porque também continuar aqui não adianta. É isso aí. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre os desafios que a gente enfrenta para equilibrar a maternidade e a gestão do nosso negócio. Sim. A gente estava conversando aqui um pouco antes de iniciar o episódio, que ensinaram, né? Eu vou até olhar aqui para o meu assessor, que ensinou a minha filha a bater os dedinhos na tecla do computador e nunca mais eu consegui trabalhar com ela no colo. Porque a Maria Alice agora tá muito esperta. Tudo é uma descoberta. Tudo é uma descoberta. E eu coloco ela no colo e automaticamente ela fica assim, ó. Já quer mexer. Ela quer mexer, ela quer trabalhar com a mãe, não tem jeito. É isso aí. E eu acho que essa fase da gente fazer reunião, da gente fazer tudo com a criança, ou chorando do lado ou no colo, é muito presente na vida de quem empreende com a maternidade, né? Eu acho que o primeiro ano ali da criança, ela realmente está falando isso até agora, né? Ela é muito difícil porque tudo a criança está descobrindo, então é uma curiosidade sem fim, e ela não consegue criar uma rotina, ela não sabe se comunicar, então assim, que nem eu falei, o Isaac dorme todos os dias da 1 às 3, na hora que eu preciso fazer minha reunião, ele acorda. E aí não tem o que fazer, não existe rotina que você consiga controlar. E aí você realmente tem que estar muito coerente com os seus princípios e as pessoas que trabalham com você também ter consciência disso para respeitar esse momento. Porque se você também tá numa neura de que, tipo, não posso fazer reunião com meu filho, não posso, não sei o quê, você não sai do lugar. Você acaba se tornando refém do que a sociedade vai achar. Então, você tem que estar muito forte com isso para não ter problema quanto a isso, sabe? Senão, você acaba se prejudicando bastante, não pro externo, pro interno mesmo. Eu acredito que a gente precisa normalizar a questão de que existem mães que optam por não colocar os filhos na escola tão cedo, numa escolinha tão cedo. E também, às vezes, não tem uma rede de apoio ali, né? Exato. Envolvida no dia a dia. E não digo nem só a questão da rede de apoio, porque a rede de apoio, provavelmente, não é uma obrigação, é uma rede de apoio. Então, eu não posso colocar como obrigação e entregar para uma outra pessoa e falar, você precisa ficar porque eu tenho que fazer. O filho é meu. Exatamente. Então, a gente tem que se adaptar nessas situações e conforme vai dando, ok, ajuda. Quando não dá, as decisões a gente tem que tomar, né? Então, não tem muito o que fugir. Não tem muito o que fugir. Já cansei de fazer, eu até gravei um story esses dias que eu iniciando a reunião com a Maria Alice aqui, ó, no colo, e é isso aí, bora pra frente. A única coisa que me incomoda um pouco, assim, em algumas pessoas que eu acho que são até arcaicas, vou usar essa palavra, de não ter essa sensibilidade de achar que a mulher, ela ainda, ou ela precisa cuidar do filho, ou ela tem que trabalhar e se abster disso. Não existe isso mais. Né? Mas eu já passei uma questão com o fornecedor de um certo preconceito. Desdém. Quando eu falei que ia fazer reunião com o Isaac, porque ele tava doente, né? E eu falei, olha, eu vou fazer reunião com ele hoje. E aí ele meio que desdenhou, não deu muita importância, como se, tipo assim, eu não fosse uma cliente à altura dele. Aí eu percebi, tava eu e tava minha assistente de compras, eu percebi e falei, olha, obrigada, mas tudo bem, porque era um fornecedor que eu tinha muita consideração por ele. Ele me ajudou desde o começo. Quando a gente começou, que a gente comprava pouquinho essência, ele vendia ali meio quilinho. E agora que a gente tá crescendo, eu falei, bom, vou desenvolver mais essências com esse fornecedor. Nada mais justo, né? Mas eu acho que ele desdenhou, porque ele via que, tipo, ela sempre só comprou um quilinho aqui, um quilinho ali. Eu acho que ela não tem esse potencial. E aí eu fiz a reunião com o Isaac no colo, tava eu e tava a minha assistente. E aí as duas perceberam, assim, que ele foi muito preconceituoso. Foi o que eu senti. Aí eu falei, olha, obrigado, eu acho que não faz mais sentido a gente continuar essa reunião. E assim, naquele momento eu falei, cara, se eu não tivesse tão certa da empresa e dos meus valores, eu ia me sentir culpada de estar com meu filho no colo. Mas, cara, desculpa, quem não soube respeitar foi ele, né? E aí depois eu acabei ligando na empresa e tive outro tratamento diretamente da empresa. Então hoje eu não falo mais com ele, eu falo direto para a empresa. Então é outra situação.
Mas eu acho que as pessoas precisam quebrar e aceitar. Sabe aquele, vamos romantizar a roupa amassada? Vamos romantizar fazer reuniões com os filhos quando é necessário? É meio que isso mesmo. Mas é isso. E as crianças, elas estão envolvidas no nosso cotidiano. Ainda mais num cenário pós-pandemia, onde as pessoas aprenderam a trabalhar em casa. Exatamente. Precisaram trabalhar em casa. Sim. Então faz parte ter as reuniões acontecendo em casa, com um cachorro latindo, com criança chorando. Isso acontece mesmo. É muito comum. Às vezes até no escritório a gente carrega os filhos juntos, não tem jeito. O escritório ele às vezes se torna uma extensão da casa da criança. E tem a seguinte questão também, acho que as empresas mais humanas, né, estão se conscientizando e tem o dia de levar o filho, tem o dia de levar o pet dentro da empresa. Então, se todo mundo tivesse a cabeça aberta, sair um pouco daquele tradicional do passado, as coisas vão evoluir bastante. Fica mais prático, né, a Sim. vida ali. E como que você lida, Ju, com essa pressão social que a gente não acaba lido. sofrendo? Por que eu não lido? Eu acho que assim, nós, mulheres, né, independente se é mãe, se é esposa, se é... Uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que identificar quem somos nós. Independente dos papéis que eu exerço. Porque na hora que esses papéis comecem a se desfazer, eu tenho filho de 14 anos. Então, alguém vai namorar, ele vai embora, e aí? Como é que eu fico se eu não estiver bem como mulher? É isso aí. Como se eu for aquela mãe que fica em cima dele ali, desesperada, tipo, sabe, aprendendo ele em tudo. Eu vou sofrer. Com certeza. Né? E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo que a gente cria os filhos para o mundo, que minhas bases com meu marido precisam estar fortalecidas. Então, assim, eu acho que a maior pressão que eu tenho, se acontecer dentro da minha casa, os combinados que eu faço entre eu e meu marido são os que norteiam os nossos caminhos. Porque lá fora ninguém veste meu calçado. Ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe como eu passo, ninguém sabe como eu sofro, o que eu não sofro. Quem sabe é meu marido, que dorme comigo todos os dias, e os meus filhos. Então, a gente tem muitos combinados internos e eu estou aprendendo a me blindar com essas opiniões alheias. Alheias, né? Os haters das mães aí. Porque a gente nunca vai estar bom. Se a gente sai com o filho, é porque você sai com o filho do filho doente. Se você não sai, é que você tá numa bolha. Se você... Então, assim, combinado tem que ser meu marido, tem que ser minha família. Uma vez eu ouvi uma empresária falando que cuide do seu jardim. É isso aí. Cuide da sua casa. Não adianta você querer sair mudando o mundo, mudando as pessoas. Faça com que a sua casa seja uma casa em paz, de lar. Então, toda essa questão da pressão social, eu acho que a maior pressão que eu sofro é de mim mesma. Sim, acho que nós nos pressionamos e aí entra a questão da culpa materna, né? Exato, que eu acho que é a maior dor que a gente tem. Mas a questão externa, assim, eu estou aprendendo a lidar com isso, estou trabalhando isso diariamente, com a minha terapia tá em dia. Terapia tá em dia, é importantíssimo. Terapia tá em dia, com as mentorias que a gente faz, com os livros que a gente lê, justamente pra gente se blindar. Porque se eu for ouvir tudo que alguém vai me trazer, porque geralmente as pessoas vêm trazer pra gente a experiência delas. Né? E a gente não sabe qual foi a formação que ela teve, qual foi o estudo que ela teve, quais foram as expectativas e os sonhos que ela se teve frustrado. Então, como é que eu posso pegar pra mim uma coisa que ela tá me medindo com a régua dela? Exatamente. Cada um tem a sua reguinha ali, né? Nós precisamos entender o que funciona pra gente dentro de casa. Exato, e é dentro de casa. Os combinados estão ali, eu, graças a Deus, eu tenho um maridão ali que eu sou apaixonada, que me ajuda em tudo, me apoia em tudo, e eu acho que assim, se eu pudesse dar um conselho para as mulheres escolham bem o marido de vocês. O resto a empresa a gente toca. Escolha bem o marido de vocês, porque eu falo que o amor tem que ser inteligente. Que é a equipe do lar, né? A equipe do lar. O amor tem que ser inteligente. A frase de frio na barriga é a idade do Cauã ali, 14, 15, 17 anos, que vai se apaixonar, achar que as pessoas mudam, achar que tudo é mil maravilhas. Gente, você passou ali dos seus 20 anos, né? Que você já é um pouquinho mais maduro. Comece a observar, as pessoas dão sinais desde o namoro. Com certeza. Desde o namoro. Não adianta falar assim, vai mudar depois de casar. Não vai muda. mudar, minha querida. Ela só vai piorar, ele vai melhorar se ele identificar que ele precisa melhorar. A psicanálise, ela fala que a pessoa, ela muda ou por uma forte tendência da própria pessoa ou por um forte impacto emocional. Exatamente. São as duas coisas que mudam uma pessoa. No seu caso, o seu forte impacto emocional foi a perca da Luísa, que gerou a Aimee. É isso aí, exatamente. Que me mostrou que, assim... É possível. É possível e nós não estamos imunes, né? A gente tem muita mania de achar que acontece no telhado do outro. Então, o outro pode ter câncer, o outro pode perder um bebê, o outro pode acontecer alguma coisa e a gente vai lá e fala, com a gente, tenha fé, Deus sabe o que faz, né? Aguenta firme, é fácil ouvir isso. Mas aí, quando acontece com a gente, você fala, opa, por que com o outro eu falava que ele precisava
ouvir e ter paciência, e aí eu me revolto? E aí eu questiono, mas Deus, por que comigo? Por que não comigo? Por que eu sou diferente? O que eu tenho a mais do que você pode passar por isso e eu não vou passar? Exatamente. Que julgamento é esse que eu tenho, que prepotência é essa que eu tenho de mim, achando que eu posso ser melhor do que você para não passar por isso? Exatamente. Falou tudo, é exatamente isso. E eu acho que existe essa questão que a gente estava falando sobre a pressão, a culpa materna. Eu lembro do primeiro dia que eu precisei deixar a Maria Alice com a minha mãe. Ela era muito, muito novinha. Acho que com 15 dias de nascida eu já deixei a Maria Alice com a minha mãe para fazer uma reunião. No caso, de atender um cliente. E eu lembro que eu me senti culpada de deixar ela com ali tão pequenininha, 15, 20 dias com a minha mãe. A gente tinha acabado de sair da maternidade, porque a gente ficou um tempo lá internado por conta da prematuridade e tudo mais. E eu deixei ela com a minha mãe e fui. Eu lembro que na volta eu liguei pra minha mãe. Minha mãe tinha mandado, acho que, mensagem pra mim, eu não vi. Eu liguei pra ela desesperada, achando que tivesse acontecido nada. Eu nem li a mensagem, era só uma foto da neném dormindo. E eu tava ali desesperada, porque na minha cabeça eu falei, meu Deus, gente, aconteceu alguma coisa com a minha filha, eu saí, não sei o que, a responsabilidade é minha. E a gente se vê responsável por um ser tão pequeno, tão delicado e um mundo acontecendo à nossa volta. Mas eu acho que além da culpa materna, existe também a culpa da questão da trabalhadora. Sim. A gente se culpa porque não consegue entregar o que tem que entregar, e aí a gente começa a criar um monte de neurose na nossa cabeça, e a gente se culpa porque a gente tá deixando, talvez, o filho para um momento porque precisa daquilo. Sim. Então, acho que essa é a maior luta que toda mulher tem, é que nem eu falei esses dias. Semana passada o Isaac ficou muito doente. E eu fiquei praticamente uma semana sem conseguir dar conta das minhas agendas. Então, eu tive que cancelar a reunião. No final de semana, o Pedro ficou mal, eu fiquei mal, comecei a ter dor de garganta, porque a imunidade baixa, porque você não dorme, né? Então, a gente ficou 3, 4 noites sem dormir aí. E aí, eu me culpava, porque eu tive que cancelar as minhas reuniões, que tinham um prazo para ser entregue. Fiquei culpada por sentir que o Isaac estava doente, eu não conseguia fazer nada além daquilo. Culpada porque eu tenho um filho mais velho, que apesar das pessoas acharem que já é mocinho, gente, precisa 14 da anos, mãe. Precisa de atenção. E o bom do Cauã é que ele me fala, ô mãe, a gente não tá fazendo mais nada junto. Eu acho aquela isso cobradinha. Ótimo. É isso ele aí. Cobra. Quando a gente tá muito estressado, ele chama às vezes eu e o Pedro pra conversar. E fala, vocês estão muito estressados, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, assim, que nem ontem, domingo, nós combinamos de que nós iríamos passar o dia juntos e que a gente não ia pegar em celular pra falar de trabalho. Nossa, quando alguém ameaçava pegar no celular, ele falava, opa, combinamos, né? Então, assim, essa comunicação, por isso eu falo, são combinados de dentro de casa, pode ser que as pessoas não entendam. Sim. E eu quando eu fui olhar meu celular, tinha umas 4, 5 mensagens de pessoas querendo falar comigo e eu não respondi. Hoje eu mandei mensagem, falei, olha, ontem me dediquei aos meus filhos, fiquei com eles, precisava recuperar a energia, né? Combinei com meu filho mais velho, porque ele realmente precisa dessa atenção. Então, acho que a gente precisa realmente alinhar isso e deixar a nossa família bem estruturada. Se a nossa família já é estruturada, pode cair o mundo, o sul. Eu falo que eu quero sim alcançar o sucesso, né? Mas o sucesso é muito relativo. Sim. E eu não quero sucesso a qualquer custo. Exato. Ou a todo custo. Eu acho que eu olhando de fora, a Aimee de 2 anos atrás e a Aimee de hoje, que nem é mais a Aimee, não é, agora é Figos, eu vejo que vendo a família que você e o Pedro construíram, vendo o Cauã, vendo o Isaac, eu vejo que você já alcançou o sucesso. Eu falei esses dias, a gente tava indo para São Paulo, eu e o Pedro, para comprar uma máquina, e aí eu tava olhando assim nas casas, andando, você falou isso, me veio realmente isso. Tava olhando nas casas assim, e assim, eu já fui casada uma vez com o pai do Cauã, né? Então eu sou divorciada, fiquei 4 anos sendo mãe solo, então eu sei muito bem o que é ser mãe solo, não é fácil ser mãe solo. Também não é fácil você encontrar um cara bacana. Eu tive a sorte e, na verdade, eu pedi pra Deus exatamente como eu queria o cara, tá? Eu quero um cara assim, a cartinha que eu suporto, que eu não suporto. E as mulheres deveriam fazer isso, porque quando você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Exatamente. Quando você sabe o que você suporta, o que você não suporta, o que você espera de um parceiro, aí você fica mais seletiva e você consegue observar na pessoa se ela tem ou se ela não tem aquilo. Sim. Se ela não tem, cai fora. Se ela não é uma pessoa aberta a se desenvolver, pra que você ficar com uma pessoa cabeça dura em pleno século, né? É isso aí, não dá. Não tem porquê você ficar ali batendo de frente com uma pessoa que não quer mudar.
Essa eu sofri à toa. É isso. E aí eu tava olhando assim, e nós, lá em casa, todo mundo faz terapia. Eu faço, o Pedro faz, o Calma faz. Adoro. Nós três fazemos terapia, nós três investimos muito em treinamento de inteligência emocional, porque eu acho que isso é o futuro, realmente. Sim. Você não saber se controlar, e é bíblico isso, né? Nós temos que controlar nossas emoções. Exatamente. Se a gente deixar as emoções controlarem, a raiva faz a gente pecar, né? Tudo. A paixão faz a gente pecar, tudo que é em excesso faz a gente pecar. Então a gente precisa saber controlar isso. E você pode ver que a maior parte das famílias acabou por falta de controle emocional. Sim. Um não consegue ouvir o outro. Não só famílias, empresas também. A maioria, né? Ego dentro de empresa, principalmente com marido e mulher, é terrível. Quando eu comecei a EME, eu mandei o Pedro embora. Acho que vocês não sabem dessa história. Ele vai ficar puto quando ele vê, mas eu mandei o Pedro embora, porque o Pedro tinha uma necessidade de ele dar a última palavra. Né? Ele precisava dar a última palavra e às vezes ele acabava até menosprezando meu conhecimento. Eu falei, olha, ou a gente confia um no outro no que um outro conhece, na potencial, ou não tem porque a gente tá junto. É melhor você tocar uma empresa, eu toco outra, porque senão não adianta. E aí, depois de algumas discussões, óbvio, né? Nada tão simples assim, depois de algumas terapias, tudo mais, a gente conseguiu se alinhar. Hoje eu falo que a gente melhorou, assim, 80% do que tudo que a gente... Contratou o Pedro. Recontratei. Não, o Pedro, gente, o Pedro... É que vocês precisam ver o Pedro vendendo. O Pedro é o melhor vendedor. Eu sei. Eu não posso perder o Pedro. Além de ele ser o melhor vendedor, eu falo pra ele assim que... Eu não conseguia sair da loja da Ju sem comprar nada, porque o Pedro fazia ele é muito comprar. bom. Ele é apaixonado pela linha e ele sabe vender. Então, assim, o Pedro tem a alma do negócio ali da Figos. Eu não posso perder ele. E a gente precisa se adaptar. E a gente precisa colocar assim, ó, é o seguinte. Nós não somos concorrentes. Desculpa. Nós não somos concorrentes. A gente não tá em dois caminhos. Nós somos parceiros. A gente é uma equipe. Uma equipe tem que mirar o gol e ir pro gol. É isso aí. Eu toco a bola pra você, tem que confiar que você vai tocar a bola como se deve, e você, quando devolver pra mim, tem que mandar a bola redonda também. É isso aí. Se eu quiser ser fominha e fazer tudo, eu não vou chegar em lugar nenhum, né? Até perdi meu raciocínio que eu tava falando do Pedro. É isso aí. Do Pedro, que você tá falando que toca a bola um pro outro. Mas era alguma coisa, eu já me esqueci. Depois a gente lembra o que era. Você tinha mandado ele embora, você tinha comentado, mas você recontratou. Então o importante é isso. Mas eu acho que... lembrei do sucesso. E aí, eu tava andando com ele em São Paulo e vi várias casinhas assim, e eu observei e falei assim, gente, eu participo de alguns grupos de mães, né? Que não tem conversa nenhuma de mãe. É só problema de marido e mulher. Exatamente. E isso me frustra muito. E isso é um dos motivos pelo qual eu quero tanto dar voz na internet e trazer a EME e a Figos cada vez mais forte essa questão de valores. Porque o que eu percebo? O casal, ele não tá se preparando para poder criar um filho. Ele não resolve nem os problemas dele. E aí os filhos carregam esse monte de problema. E aí quando eu fui ver nas casinhas, eu falei, nossa, Pedro... A gente evoluiu tanto junto como casal, de conseguir conversar, de conseguir estruturar, de conseguir hoje ter o Cauã, que é adolescente, que era pra ser a pior fase, de estar brigando o tempo inteiro. E ele conversando com a gente, pontuando algumas situações. Falei, acho que a gente realmente tá conseguindo criar uma família com valores, né? Que eu acho que a maior parte das famílias não tem isso. Eu fico olhando os grupos de mães, isso me frustra um pouco. Só tem briga de marido e mulher, a mulher que quer saber o que é a opinião da outra porque o marido falou não sei o quê, e sabe, umas coisas assim, falando, gente, e são coisas às vezes minúsculas, que você vê que tá mal resolvida da pessoa, a insegurança da pessoa. Uma terapia resolvia. Resolvia, mas assim, com calma, né, porque as pessoas querem fazer terapia com 2 sessões querem estar curadas, calma, gente, com 2 sessões você tirou a casquinha, nem tirou toda a pele ainda, tirou a casquinha. Mas eu vejo que as pessoas não se resolvem e colocam filhos no mundo sem se resolver. Isso que é o problema. Às vezes não resolvem traumas no passado que fazem com que a pessoa hoje não consiga visualizar. E a gente acaba desenvolvendo, além de um relacionamento tóxico, porque não só os homens podem ser tóxicos no relacionamento, a mulher também. A mulher é muito tóxica. Ela é titulada como louca. Exatamente. Ai, ficou louca depois da gestação. Meu marido tá assim, gente. Não fiquei louca, não. Mas a gente precisa se pontuar de uma forma que nós estamos ali a todo momento sendo protagonistas das nossas vidas e da nossa casa. E aí a gente se depara com uma situação de maternidade, uma coisa totalmente nova ali dentro. Por mais que você já tinha sido mãe, foi há 14 anos. Totalmente diferente. Hora que você... Quando eu vi lá Tummy Time... Que isso, eu falei, né? Que é isso, gente? Da onde surgiu? Nunca tive isso. O que é isso? Juro pra você. Fui pesquisar no Google quando eu vi a primeira vez, porque eu não sabia o que era. É muita coisa nova, muita coisa inventada, né? Agora. Muita coisa inventada. É muito mimimi.
de uma certa forma. E aí você tem o padrão de mãe internet, que eu falo que é a mãe perfeita, que coloca calça legging pra ir pra academia e fica assim o dia inteiro, porque ela vai, leva o filho pra escola, vai pra academia, volta e vai pro pilates, aí faz isso, faz aquilo. É aquela mãe premiada, né? Que a gente vê na internet, que faz dancinha no TikTok e ganha vida com isso. Uhum. Eu falo. Vou voltar a falar a frase que o Diego me lembrou hoje. Mãe perfeita é aquela que não é mãe. Não é mãe, Não é mãe, é exatamente. impossível. E aí a gente chega num ponto em que a maternidade nos consome, né? Porque a gente precisa ali dentro da maternidade ser esposa. A gente precisa cuidar da nossa casa, porque, como você disse, de cuidar do jardim, cuidar da casa é extremamente importante, Sim. ter a nossa casa em ordem. É bíblico também. Uhum. E aí a gente também tem essa questão de cuidar da criança. No seu caso, você já tinha tido um trainee. Eu não. É verdade. A Maria Alice nasceu, eu olhei e falei, meu Deus, saiu de dentro. E agora? E agora? A minha sorte, gente, vocês vão falar pra mim, você é louca de falar isso, mas a minha sorte é que eu fiquei no hospital por 11 dias. Porque os 11 dias, que são os piores da cesárea, eu estava cuidada a todo momento. Com remédio. Com remédio, com alimentaçãozinha, com o meu marido e minha mãe ali se desdobrando pra ficar comigo, porque eu tinha certeza que eu ia estar junto. Fora uma equipe, eu ficando com a Maria, de acordo com o Diego, se desdobrando ali, mais uma equipe de enfermeiros. Então, assim, eu tava muito bem respaldada. E os primeiros 15 dias são terríveis. Terríveis. E aí eu cheguei em casa, eu já tava ótima. Minha vontade é sair correndo as escadas já. Porque eu já Bom, você não parou nem na nada. gravidez, né, Su? Não adiantava te falar pra você ficar calma, pra você parar, não adiantava falar nada pra você, porque você ignorava, né, Diego? E saía andando, tipo, tá tudo bem, gente. A Maria quase nasceu e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Minha filha quase nasceu na piscina. Mas eu sempre tive esse jeito colérica, né? Espatifada, muito frenética. Ativa. Muito trabalha, vai pra cima, vai pra baixo, vai pra lá, vai pra cá. Então eu sempre tive isso. A hora que a Maria nasceu, primeiro dia que ela voltou, essa primeira semana, primeiro dia que ela estava em casa, o Diego saiu fazer uma cirurgia. E aí eu me vi com uma criança recém-nascida, meu marido recém-operado, eu recém-parida, recém-operada também, porque uma cesárea leva ali inúmeros pontos e tudo mais, por mais que olhando por fora era só um risquinho com uma fitinha, de resto ali porque minha médica foi sensacional nesse ponto. Eu ainda tinha toda aquela pressão da casa, por mais que eu tinha minha mãe, a avó do Diego, que ajudou assim demais dentro de casa, fazendo comida, ajudando a organizar uma coisa, ajudando às vezes a acudir a Maria Alice, mas cuidou do Diego, né? A avó do Diego cuidou do Diego praticamente toda a recuperação dele ali, porque eu já estava cuidando da Maria Alice, já estava cuidando daquela situação toda. E aí eu me deparei com uma situação totalmente nova. E aí na sexta-feira, o Diego olha pra mim e fala assim: a gente precisa atender uma cliente especial que a gente faz assessoria. Eu não posso. Aí eu, tá bom. Vou dar um jeito. Tô indo. E a mulher tem isso, né? De vou dar um jeito. Eu me troquei, coloquei lá minha roupinha de advogado. A gente se veste pra ocasião. Vamos lá. Aí sentei lá, ouvi os problemas da cliente, atendi a cliente, voltei pra casa chorando no carro. Gente. E aí, essa parte a gente não conta pra ninguém, a gente solta assim às vezes. Voltei chorando no carro. Porque na minha cabeça eu tinha abandonado a minha filha e o meu marido recém-operado. Então, é uma pressão psicológica que a gente acaba colocando em cima da gente. Então, mas você perguntou pra mim há um tempo atrás, alguns minutos atrás, sobre a pressão externa. Não é externa. A gente já cresceu com isso, muito enraizado, e a gente se cobra o tempo inteiro. E, não precisa. Você saiu pra resolver um problema, resolveu o problema, né? E ficou quanto tempo fora? 2 horas fora? Só que a gente se cobra demais, Su. É o tempo inteiro. Isso que você falou, né? De se vestir pra ir atender.
Um dos treinamentos que eu fiz, que foi muito legal também, a gente viu essa questão de papéis e a gente realmente tem roupas para esses papéis. Você se enxerga nessas roupas. E isso é muito importante, porque são papéis da nossa vida. Então, eu tenho papel de filha, né? Tem papel de mãe, papel de esposo, papel de empresária. E aí, como é que eu tô em cada uma dessas etapas? Quais são os sentimentos que essas etapas me passam? E é isso que eu tô trabalhando o tempo inteiro. Porque senão, que nem você falou, chorar, meu, normal. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, que é empresária também, super, super porreta, sabe? Não para quieta. E ela falou pra mim assim: Meu, hoje se eu fosse num Shark Tank, numa palestra com esses caras poderosos, falar assim: Você já chorou no carro pensando em desistir alguma vez? Quem nunca, gente? Todo mundo já passou por isso, né? E eu falei, Bruce, tem toda a razão do mundo, né? Todo mundo já sentou na frente do volante e falou: O que que eu tô fazendo? Será que eu tô caminhando certo? E geralmente é no mesmo. Carro, né? Por que no carro, né? Acho que é um momento que a gente não pensa em nada, né? E aí ela falou, eu perguntaria, você já chorou? Esses caras têm sucesso. Você já chorou alguma vez pensando em desistir? Todo mundo deve ter chorado, gente, não é possível. Existem muitos degraus aí no meio do caminho que nos fazem duvidar. Com certeza. E aí entra a questão de estratégia de gestão de tempo, de gestão de produtividade. Sim. Como que você equilibra hoje isso, Ju? Vamos lá. Nos 3 primeiros meses foi muito difícil, na verdade é praticamente impossível. Então eu fazia reunião mesmo com o Isaac no colo, com ele chorando, eu parava a reunião, voltava a fazer daqui a pouco. Hoje, graças a Deus, tenho uma equipe que me ajuda, não tô mais sozinha, porque se eu realmente estivesse sozinha, provavelmente as coisas não estariam acontecendo. Então acho que uma das questões que a gente, quando começa a crescer, é aquele negócio, você quer crescer, você vai ter problema, tenha consciência. É normal. Fato. Você não quer ter problema? Não cresça, fica quietinha ali. Mas a gente tem uma equipe que assessora a gente. Então, primeira questão, desapega. Você não é a única, você tem que preparar as pessoas para substituir você. E quando eu fui contratar a minha assistente hoje, eu falei, eu preciso contratar alguém que possa me substituir. Foi o primeiro pensamento que eu tive. Que assim, que eu possa passar que eu perceba que ela tem competência. Possa tirar férias. Possa tirar férias, exatamente. Essa é a palavra. Eu não quero ter uma empresa em que eu seja escravo dela. Hoje eu ainda sou? Sou. Minha empresa está crescendo, está numa sessão. Então, tipo, eu preciso estar ali o tempo inteiro. Eu preciso passar toda a cultura que eu quero desenhar para essa empresa agora no começo. Mas eu não quero ser refém da minha empresa, como eu conheço empresários que estão aí 30 anos no mercado e não conseguem tirar uma férias. Quando eles saem, a empresa não flui. Não é isso que eu quero. Então, assim, uma das coisas que hoje eu tenho uma ajuda da minha mãe, a minha sogra, quando pode, também ajuda. Mas a minha mãe fica 2 vezes por semana com o Isaac pra me ajudar. E aí eu levo ele de manhã e ralo o dia inteiro. Aí acelero, faço tudo que tem que fazer, marco reunião que tem que marcar, vou atrás de fornecedor, faço que tem que fechar, faço tudo correndo. 2 vezes por semana e uma vez ele fica com a minha sogra, que são os dias que é de terça, quarta e quinta, são os dias que eu mais trabalho. Só que o que acontece? O que eu comecei a perceber? Eu preciso sair de casa. Para mim, a maior ferramenta, assim, que me faz conectar com o meu trabalho é eu sair de casa. Então, eu acordo, tomo meu banho, me arrumo e vou pro escritório. Vou lá pro escritório, fico lá no escritório, trabalho no escritório. Se eu trabalhar de casa, eu rendo muito menos. Por quê? Aconteceu alguma coisa, eu paro. Precisa fazer comida, eu paro. No dia que eu vou trabalhar, gente, a gente já combinou. Vamos comprar marmitex. Eu compro marmitex, a gente almoça marmitex. Vamos normalizar a comida do restaurante. Gente, até porque quando você vai fazer compra, acaba sendo mais caro às vezes do que você comprar marmitex no dia a dia. Com certeza. A gente já fez essas contas, eu e o Pedro chegamos nessa conclusão. E assim, querendo ou não, vamos lá. E o tempo vou parar pra fazer comida. Né? Exato, parar pra fazer comida. Eu tenho que parar no mínimo 1 hora antes. Aí a gente almoça e no mínimo meia hora depois que você volta. Porque você vai lavar a louça, vai deixar as coisas ali. Então, não dá pra você almoçar com praticidade. Então, hoje contratar uma pessoa pra estar dentro da tua casa pra fazer isso é muito difícil. Não tem essa condição também ainda não, Su. Ainda não. Um dia não, ver, mas olha, é difícil confiança. A gente pensa nisso muito, muito, muito mesmo. E eu tenho algumas ajudas em casa. Sim, eu tenho uma pessoa também. Pra passar roupa. A gente tem esse tipo de ajuda. Às vezes vai lá pra poder limpar uns vidros, porque a gente uma faz diarista, o mínimo, né? Mas a questão de que a gente precisa ali colocar alguém ali dentro de casa para fazer as coisas que você faz, para você poder fazer outras coisas, é caótico a ideia. É porque você. Cada um tem sua mania, né? Acho que a palavra certa é essa. A gente, na verdade, precisa aprender a desapegar dessas manias, Sus. Pra gente ser feliz, tem que desapegar de algumas coisas. Aonde eu quero investir minha energia? Isso aqui pra mim não vale a pena, então eu não vou investir aqui. Mas é doideira. Mas uma das coisas que, assim, gestão de tempo, né? Então, eu tenho essa rede de apoio. Nós estamos, sim, pensando em colocar o Isaac numa escolinha. Porque tá demandando, tá cada vez crescendo mais. É doído, mas assim, é que nem eu falei pro Pedro. O que preciso fazer pra ter qualidade com os meus filhos? Porque, que nem eu tô te falando, tem hora que ela vai chegar pra mim e falar, mãe, vamos desligar esse celular? Porque tudo bem, eu não trabalho hoje das 7 às 6.
Tem dia que 8 horas da noite eu tô respondendo o fornecedor. Eu sei como é. Então, assim, eu preciso realmente estruturar isso porque eu tenho a questão de valores, né? Eu tenho 2 crianças em casa, quer dizer, eu tenho um adolescente, que seria se ele ouvir falando criança, ele me mata depois, mas eu não sou mais criança, sou adolescente já, né? Já é um mocinho. E eu tenho um bebê que vai precisar do meu apoio, que vai precisar da minha orientação, e eu não posso simplesmente ignorar e ficar o tempo inteiro trabalhando. Então, assim, nós conversamos muito, eu e o Pedro, e se for necessário realmente a gente ver que tá faltando tempo para conseguir terminar as atividades dentro do horário comercial, eu vou colocar numa escolinha, nem que seja meio período no começo, para começar a acostumar meu coraçãozinho. Né? Ele vai tranquilo, eu tenho certeza que o problema é a mãe. Gente, fica. E é uma das coisas que, assim, né, até mentoria, minha psicóloga, o próprio Pedro, aquilo que eu te falei, combinado meu e do Pedro. A gente tem que se combinar, a gente combinou, tudo certo, é o nosso combinado. Mas o que tem que ser feito para ter qualidade na vida de vocês? Porque o que acontece, Su? A gente, como mãe, se a gente não tem o que precisa ser feito, a gente vive exausto. Sim. A gente chega à noite, só quer saber de dormir. Aí a sua criança não dorme, você acorda no outro dia, você já tá cansada de novo. E você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Você faz todos os dias a mesma coisa com o mesmo zumbizeira, sabe? Tipo, tô cansada, vou continuar cansada. Aí você chora, quem que socorre a gente? Marido. Que vem, manda acalmar. Tá chorando de novo, por que você tá chorando? Não é assim. Olha, uma coisa que eu aprendi em mim, eu acho que eu ativei uma chavinha em mim que eu meio que parei de chorar depois que a Maria nasceu. Foi ao contrário. Eu choro muito. Eu meio que mudei a chavinha ali. E nessa de mudar a chavinha, eu tô nessa de, tipo assim, não posso chorar. Não posso chorar. Eu não posso chorar porque minha filha já chora, eu não posso chorar junto com ela. Entendeu? É meio que isso. Bom, eu não dou nem vacina, né, Pedro? Porque eu Não, choro junto. eu também não dou vacina. Eu não dou vacina. Eu sou contra esse negócio aí de passeio secreto. O Diego que vai com ela. Eu dou vacina, gente, mas quem dá é ele. Quem segura? Quem segura é ele. Eu não seguro. Afinal de contas, o pai é a coragem dos filhos. Exatamente. Mas essa semana, Maria doente, uma semana terrível, eu doente, Diego doente, todo mundo doente em casa. Maria com noite inteira, com 39,5 de febre, chega no hospital. A médica olhou pra minha cara e perguntou o que ela tem. Eu comecei a chorar. A minha resposta, o meu corpo respondeu chorando. Porque eu já não sabia mais o que eu fazia. A Maria vem de uma gripe de 3 meses. Não acaba nunca. E quando você vai na pediatra, a pediatra fala assim: olha, até 20 quadros virais por ano é comum. É 2 quadros virais por mês, Suiane. Até os 3 anos de idade. Você tem noção disso? Socorro, Deus! Socorro, Deus! Nos prepare, porque não é fácil. Mas é por isso que eu falo, a gente precisa desenhar essas questões para ter qualidade de vida. Para que a gente, que nem eu falo, eu não quero sucesso a qualquer custo. Não quero ter que privar a minha família de momentos de qualidade para trabalhar que nem uma louca, trabalhar 14, 16 horas por dia. Não é isso o nosso objetivo. A gente quer ter, sim, uma empresa que leve benefício para a vida das pessoas, que contribua com o desenvolvimento das pessoas, que trabalhe em benefício das pessoas, não só... Lógico, quero lucro? Lógico que eu quero. Tô trabalhando para isso. Faz parte do meu... É a ideia. Do negócio. Senão não é um negócio. Senão a gente monta uma ONG, né? Mas o nosso maior foco é realmente contribuir com a vida das pessoas para trazer esses valores tão perdidos, Su. O mundo tá do jeito que tá, justamente porque ninguém mais tem valor para nada. Não funciona, né? Ninguém mais funciona, as pessoas não conseguem mais ter uma qualidade de tempo com a família, né? Um tempo de qualidade ali com a família. Quantas pessoas não sentam para jantar junto? Lá em casa a gente faz questão de almoçar e jantar. Tanto é que assim, né? Às vezes quando tá na correria, quando o Cauã chega, a gente já come, ele falou, nossa, vocês nem me esperaram. Eu adoro o Cauã, porque o Cauã, ele é um adolescente que aprendeu a se comunicar. Graças a Deus, né? Então ele não é da casa. Então ele realmente não é o tipo de adolescente que entra no quarto, emburra. Até porque quando ele fazia isso, eu falava assim, vamos lá, vamos conversar aqui nós dois. Eu não vou adivinhar, eu não tenho bola de cristal pra saber por que você tá bravo. Você precisa me contar o que você tá bravo. Senão a gente não consegue nem te ajudar. E o Cauã, já desde pequeno, também faz curso de inteligência emocional. Já enfiei ele pra fazer. Ficou 3 dias ano passado sozinho no hotel fazendo. Pra aprender. E olha que ajudou muito. Não foi, Cauã? Ajudou muito. Então, assim, vale a pena a gente investir, porque comunicação é tudo. Você quer estruturar uma família, quer ter valor, e outra. Eu tenho 2 meninos, Su. Tem que estar com falta de homem no mercado, não tá? Tá. Não tô falando homem de opção sexual. Não, é homem de postura. Homem. Postura de homem, de responsabilidade, de querer ter uma família, de querer estruturar as coisas, de querer... Não tem. Eu acho que... Mas muita dessa culpa também é dos pais.
Sim. Eu vou contar um caso aqui do Cauã pra você passar vergonha. Pode, filho? Mãe sempre faz o filho. Conta. Que eu acho que as mães precisam ter essa consciência. O filho, ele se vira pra tudo. Ele quer aprender um jogo, ele entra no YouTube, ele entra no Google, ele pesquisa tudo que ele tem que pesquisar. O Pedro, ele é muito mais rígido do que eu pra essas questões, inclusive de escola. E o Cauã, um dia, a gente pagando um curso pra ele, ele me enganou lá. Ele fazia o curso online e ele me enganou. E a escola me ligou. Olha, mãe, o Cauã tá 1 mês sem passar uma atividade do curso. Olha. A cara do meliante. Aí, eu chamei ele, falei pro Pedro, fiquei louca da vida, porque eu entrava no quarto e levava lanchinho pra ele, E ele jogando com a tela do negócio aberta, só que no TikTok, e eu não via no TikTok. E aí o que acontece? A adolescente, gente, aquela questão. Faz uma vez, ninguém pegou. Faz outra vez, ninguém pegou. Quando vê, já foi 3, 4 aulas. Entendeu? A uma hora cai, a casa cai. E aí eu chamei ele pra conversar e falei assim, olha, é o seguinte, a gente já pagou o seu curso tem 1 mês. Tá pago. Você ficou 1 mês enrolando e não fez. Quem vai ligar na escola e negociar agora é você. É você que vai ligar negociando. Se você ligar e o coordenador falar assim, pode repor as aulas sem cobrar, ótimo pra você. Se ele cobrar, da sua mesada que vai sair. Pronto. Colocamos uma aula de direito financial ali na situação. E aí, o que ele fez? Ligou na escola, conversou com o coordenador me chamou e falou, você é uma das poucas mães que fazem o filho ter... Ligar, responsabilidade. Gente, responsabilidade. Precisa ter responsabilidade. Eu tenho 2 homens. Eu tenho um menino de 14, que passou por uma separação com 4 anos, que poderia ter todos os motivos do mundo pra não querer ter família, nada disso, mas eu quero que ele queira ter família. E eu tenho um menino de meses. Sim. Então, eu acho que, assim, algumas coisas que eu prezo muito na minha casa. A questão da fé. Independente da religião. Tem muita gente na idade do meu filho que não sabe nem o que é Deus, Jesus, ou qualquer outra coisa que ele acreditar. Não professa uma fé. Nada. Então, assim, eu acho que isso faz muita falta na vida das famílias, né? A gente fala que não existe família doriana. Por que não existe? Porque acho tendência a família doriana. Só não gosto da doriana. Bom, a família Margarina, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é possível, sim, você ter um lar de paz. Mas hoje tá tão caótico, as pessoas não se resolvem. Eu lembro que quando a gente começou a terapia, eu virei pra minha psicóloga e falei assim, quero fazer terapia de casal, quero fazer terapia com o Pedro. Ela virou pra mim e falou assim, ó, cada um resolve os seus BOs Você resolve os seus BOs, ele resolve os BOs dele, porque daí as coisas funcionam. É sobre isso. Não adianta vocês quererem um resolver o problema do outro. E teve uma frase que a psicóloga do Pedro falou em uma das consultas que a gente foi, que eu quero até te perguntar, né? Assim, vou jogar aqui, não precisa responder, não. Vai jogar no ar. Vou jogar no ar. Ela virou pra mim e falou assim, de 0 a 10, qual que é o seu nível de intimidade com o Pedro? É isso aí. Aí eu parei, assim, ela falou, intimidade não é sexo, tá? Intimidade é você poder falar tudo. E você poder falar pra ele sem medo de ser julgada. Sabe aquelas comprinhas que você faz escondida e você não conta? Isso não é intimidade. Intimidade é você poder chegar no seu marido e falar que tá precisando, o que você quer, o que você não gostou, o que você gostou, sem precisar pisar em ovos. Isso é intimidade. Em amizade, em casamento, com os filhos. Que nós mulheres temos umas técnicas pra contar as coisas, né? Primeiro Mas a gente usa a técnica, depois a gente conta. Exato, mas isso é pisar em ovos, usar a técnica. É, sim. Como é que você usa a técnica com uma pessoa que dorme com você? É verdade. E aí, quando ela me falou isso, foi um balde de água fria, porque eu vi que o meu nível de intimidade com o Pedro era baixíssimo, porque eu tinha muitas técnicas, porque o Pedro, eu tinha receio de como ele ia reagir, do que ele ia falar, os meus pré-julgamentos. Sim, porque na verdade a gente acaba, eu digo por mim, eu sou uma pessoa que foi moldada para a perfeição. Quando eu falo isso, eu sempre fui cobrada pesado, pela perfeição. Então, na minha casa, o meu pai falava, você precisa ser a melhor aluna da sala. Você precisa tirar 10. Se eu chegava lá com 9,5, precisava ter tirado 10. Tirei com 10, não fez nada mais que sua obrigação. Era basicamente isso. Às vezes recebi uns parabéns, mas geralmente eu era cobrada a ser a melhor em tudo que eu fazia. Então, eu não podia baixar o meu nível. Eu sempre tinha que estar ali, ó, a todo momento sendo a melhor. E eu entendo que eu trago um pouco disso para dentro da minha casa, do meu casamento. Porque o dia que eu percebo, isso aconteceu dentro da minha maternidade, por conta, principalmente com questão da empresa,
O dia que eu percebo que eu não tô rendendo, eu não estou sendo 100% perfeita como eu fui cobrada para ser. Porém, isso eu já quebrei muito em terapia. É difícil, Ainda né, gente? tenho alguns resquícios disso, mas a gente tem que começar a entender que nós não somos perfeitos. Não somos. E a perfeição trava a gente. Trava. Enquanto não tá perfeito, eu não faço. Enquanto não tá perfeito, eu não vou. Enquanto não tá perfeito, eu não entendeu? É Não o pode que ser eu assim. falo de gravar stories, gravar vídeo no Instagram, é de estar aqui. A gente quer não, enquanto não estiver perfeito, não tá bom. Tá sim. É só ir, vai. Aí Bom, vai. E entendeu? quando a gente foca, expande, não tem jeito. As coisas Exatamente. fluem mesmo. E, gente, é muita terapia, É muita coisa que a muita gente fala. Bíblia, muita oração. A oração é a melhor terapia que existe. Ninguém Exato. te julga, as pessoas não. A pessoa que tá te ouvindo não vai te julgar, vai só te ouvir. E com certeza vai te dar a direção que você tem que tomar. Então é. Gente, É sobre é isso. sobre isso. Gente, vamos caminhando já pra gente encerrar. Eu trouxe Já um tá press bem- kit pra você. Eu quero que você abra depois, porque ele é muito Gente, desejado, viu? olha, eu vou pegar. Tá aí, vamos pegar um presente. Ele tava aqui, ó, fazendo parte do nosso, ó, do nosso cenário. Vamos abrir. Gente, que caixa linda! E ela é muito desejada, viu, Sô? Achei chique. Achei muito chique. A gente vai trazer pra você aqui um kit completo do ritual de banho. Que hoje é a Aimee dentro da Figos. Isso, a Aimee, ela vai ser uma marca de cosméticos dentro da empresa Figos. Vão ter outras marcas, então a gente vai ter linha masculina, vamos ter linha para casa, vamos ter linha infantil, se Deus quiser, um dia, é uma Ai, coisa que eu quero legal. muito. Mas hoje a Aimee, ela é a marca que a gente tem registrada já e foi a que começou todo o processo. E aí a gente focou muito na questão de banho, porque assim, o banho na mulher é renovador. Sim, ainda mais quando você é mãe. É o único momento que você tem paz, né? Né? Às vezes, Às porque depois vezes. a chorar sai correndo do banho. Mas eu falo que em qualquer fase da mulher, TPM, né, Sim. a maternidade, em qualquer momento, até quando você tá bem, o banho ele é renovador, é quando você chega do trabalho. Então é o momento que você entra e você se conecta. Ali são as melhores ideias que você tem, porque o banheiro causa isso realmente Sim. de conexão com você mesmo. E quando eu perdi a Luísa, né, quando a gente tava no banho, foi um momento que eu me conectei muito com o Pedro. Eu lembro que o Pedro entrou e a gente ficou uma meia hora abraçados, os dois se despedindo dela do chuveiro. Então, aquilo pra mim, ao mesmo tempo que era muito triste, foi uma sensação de amor tão intenso e tão Pura. puro, que ali eu tive certeza que eu precisava fazer isso. Nossa. Trabalhar dessa forma. Então, aqui tem um kit, a gente chama de banho dos sonhos, que vem desde a parte de limpeza, esfoliação, e eu escolhi de melancia porque eu lembro que o Diego gostava muito do hidratante de melancia. Sim. Né? E até a parte de perfumação. Então, eu espero que vocês aproveitem muito, relaxem muito, se conectem, vão lá para os valores interiores de vocês no banho, para que vocês possam sair renovados realmente de lá. Eu achei chique. Demais. E, cara, eu gostaria de dizer que há 2 anos atrás eu cobrava muito isso. O Pedro vai lembrar. Que eu falava muito, gente, vocês precisam gerar um gel de banho, um negócio assim pra gente. Porque tá perfeito, já tem um esfoliante, já tem um hidratante, tem o body splash pra te espirrar depois ficar com aquele cheirinho no corpo. Mas falta o gelzinho. Isso, depois Achei você sensacional. lava seu rosto pra tirar maquiagem com ele, ele é maravilhoso. Aproveite, Ai, é muito bom. E eu gosto de produto assim, versátil. Esse negócio de, eu preciso de um pro rosto, um pro corpo, um pra isso, um pra aquilo, um pra isso, um pra aquilo, não resolve. Ele é perfeito. Pode testar depois você me dá um feedback. Ai, gente, eu vou postar o feedback. É isso aí, posta mesmo. Eu vou mandar. Gente, achei sensacional. Eu vou esconder do Diego. Vocês não estão vendo a carinha dele de felicidade, ganhou o esfoliante. Ele ama esse esfoliante, gente. E eu acho que é isso. Ju, conta pra gente aí como o pessoal pode encontrar você, a linha de banho da Aimee, a Figos, como que o pessoal pode te contratar? Você vai falar pra câmera. Vamos lá, gente. Então, nós estamos nas redes sociais como a Aimee Cosméticos Oficial, @Aimee Cosméticos Oficial, no Instagram e no TikTok também. Também tem meu perfil, que é Juliane Jordão, vocês podem me encontrar também. E nós temos nosso site de compras, que é o www.figos, que é EFEEGOS, figos.com. Figo em inglês. Não sei, é inglês. Figos é assim que escreve em inglês? Sim, olha, eu não sabia. Mas, na verdade, a ideia era algo parecido e depois foi para figos mesmo da fruta, porque o figo, ele é uma flor que nasce invertida. Sim. E a nossa função é despertar a beleza interior, porque quando a gente tá muito bagunçado... Opa, acabou, deu um tilt aqui. Voltamos.
Quando o nosso interior tá bagunçado, não existe cosmético que faça bem, não existe tratamento, não existe botox que vá curar o problema, entendeu? A pessoa vira viciada em fazer um monte de coisa e nunca sai do lugar. Então, por isso que chama Figos, porque a gente quer despertar essa beleza interior realmente, para que a pessoa possa utilizar. Florescer após. Isso, exatamente. E aí, os nossos produtos são só um complemento daquilo, mas a pessoa vai estar bem. Então, esse é o principal foco. Gente, sensacional. E vocês podem encontrar nas minhas redes sociais, como Suiane Romani _. Também a parte de mentoria, toda a parte de palestras. A gente continua com a questão de 4 palestras em 4 empresas diferentes dentro do mês de julho, totalmente gratuita. Então não perde, já inscreve a sua empresa, que a minha equipe vai entrar em contato com você e a gente vai marcar essa palestra que vai ser sensacional, hein? Não pode perder essas oportunidades, né, Ju? De jeito nenhum. A gente que perde oportunidade, gente, é a maior burrice da face da Terra. Agarra a oportunidade e vai. É só sobre isso. Gente, muito obrigada. Deus abençoe. Uma semana abençoada, Amém. com muitas coisas boas. Que essa semana gere negócios. Amém. É isso aí. Já gerou. Já gerou. Já gerou. Gente, tchau, tchau. Tchau, obrigado, viu?